Vou dar uma palestra aqui nos Estados Unidos sobre inteligência artificial para advogados. Vamos conversar sobre uma coisa muito importante, chamada captação de clientes. Quando eu escrevi meu primeiro livro de marketing jurídico, foi em 2012. E eu fiz uma pesquisa, de o que geralmente o pessoal tinha mais dor na advocacia. E aparecia disparado, captação de cliente. Beleza, vou dedicar boa parte do livro para isso. E agora, recentemente, eu fiz uma nova pesquisa no meu grupo do WhatsApp de advogados. E aí coloquei, uns 6 ou 7 temas. E adivinha qual tema que continua presente? Mesmo 13 anos depois de publicação do livro, justamente captação de clientes na advocacia. Então, deixa eu conversar contigo sobre isso. E como que hoje, mesmo você não tendo experiência, você não tendo qualquer tipo de currículo, você consegue sair na frente daqueles que supostamente são mais quilometragem rodada do que você, quando você insere o elemento inteligência artificial. Vamos lá. É o seguinte, quando a gente fala de captação de clientes, pensa que de um lado tem você, que é o polo da oferta. Você oferta. Você está ofertando o quê? Um determinado serviço que tende a ajudar certas pessoas e a não ajudar outras pessoas. Por exemplo, se você é um advogado criminalista, você vai ajudar pessoas que precisam de algum tipo de serviço criminal e, obviamente, você não vai ter nada para oferecer para aquelas pessoas que não precisam de qualquer serviço sobre esse nicho. Tá claro? Então, a primeira lição que você tem que saber sobre captação de clientes é que você precisa decidir quem você quer servir e quem você não quer servir. Porque, pensa só, vou dar um exemplo tosco para te ajudar a visualizar. Nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. O que você sabe não vai ajudar a maioria das pessoas. A tua expertise, a tua competência não vai ajudar a maioria das pessoas. Então, se você não tem clareza de quem você quer ajudar, de quem você quer prestar serviço, de quem você quer contribuir, de que adianta você, por exemplo, criar uma rede social para conversar com 8 bilhões de pessoas no mundo? É um exemplo tosco, mas é o que mais acontece. Tem advogado que quer se comunicar com todo mundo. E aí, quando ele quer se comunicar com todo mundo, é como se ele estivesse numa pescaria no oceano e ele só precisa pegar um peixinho, um dourado. Então vai sair de tudo ali. Vai sair tubarão, marlin, atum, baleia, golfinho, cavalo marinho. E, cara, você só queria um dourado. Só isso. Então o que acontece? Você que quer clientes na advocacia, o primeiro dever de casa que você tem que ter é interno. Qual é? Quem você quer atingir, quem você quer atrair, quem você quer oferecer serviço. E aí muitos se enganam no seguinte sentido. Ah, beleza, Felipe, eu já sei. Eu sou advogado previdenciarista. Então vou ajudar a galera de previdenciário. Eu sou um advogado criminalista, eu vou ajudar o criminal. Não, sou civilista, eu vou ajudar a galera de civil. Ou seja, a pessoa substitui o que é a área da advocacia pelo nicho específico de atuação. Qual é a área da advocacia? É previdenciário, é civil, é criminal, por aí vai. Agora, e o nicho específico? Vou dar um exemplo tosco, mas só para te ajudar a visualizar. Uma coisa sou eu ser advogado de criminal, vamos supor, tráfico de drogas, aí, o mais comum, aquela coisa de boca de fumo. Outra coisa sou eu ser advogado de crime de colarinho branco, que acontece lá em Brasília. São nichos diferentes da mesma área criminal. Então, quando a gente fala de captação, muitos aqui que aparecem no meu perfil, me mandam direct, que leem meus livros de advocacia, que entram nas minhas mentorias, eu vejo que o primeiro problema deles já é esse. Se você não sabe a quem servir, você vai acabar tendo que gastar muita energia, muito tempo para servir várias pessoas ao mesmo tempo. E aí, adivinha,
Às vezes você está se comunicando com 10 públicos diferentes. Só que no final do dia, desses 10 públicos, só um público está te contratando. Só um público é pagante. Só um público de fato entende que deve te contratar, que deve depositar confiança em você. E aí qual é o problema? Você está gastando energia com outros 9 públicos que não vão te comprar. Tá vendo? Tá vendo o problema que isso gera? Tá vendo o desafio que isso traz? Então, é muito, muito, muito importante que você primeiro decida quem você quer atingir. E não importa muito o tamanho do público. Tá? Eu tenho, por exemplo, mentorados que trabalham com direito eleitoral, que é um nicho, se a gente pensar, pequeno. O que a gente tem em direito eleitoral? Partidos políticos, candidatos e eleitos. É esse o nicho. Mas isso quer dizer que o nicho paga mal? Não. Tá vendo? Então, eu quero que você abra sua mente. Nesse momento em que você vai decidir a quem você quer servir e quem você não quer servir, para com essa coisa do não. Todo o processo decisório tem 2 etapas. Tá? Leva isso para a tua advocacia. A primeira etapa é inventário de ideias. Inventário de ideias. Você vê várias ideias, você vê várias possibilidades. E a segunda etapa é decisão sobre ideias, que envolve quais ideias vão ser implementadas, mas principalmente a sequência das ideias. Qual vem primeiro e qual vem depois. Qual é o problema de muitos advogados? Como não aprendem na faculdade de Direito processo decisório eficiente, eles acabam misturando o processo de inventário de ideias com o de decisão de ideias. E aí tem ideia muito boa que morre no início, quando poderia fazer com que ele ganhasse muitos milhões. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Bom, seguindo, decidir quem eu vou servir. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso ter uma estratégia de comunicação com essas pessoas. Eu preciso colocar na cabeça dessas pessoas, mesmo que inconscientemente, o seguinte: esse cara sabe a minha dor. Esse cara entende o meu desejo. Pegaram as 2 palavras? Dor e desejo. Se você está se comunicando com alguém e você não tem intencionalmente o objetivo de fazer com que essa pessoa projete na cabeça dela que você consegue resolver uma dor ou satisfazer um desejo dela, você vai vender menos. Tem diversas maneiras de fazer isso. Eu trabalho isso dentro da minha mentoria e eu posso fazer isso 1 a 1 contigo. Tá? Manda uma mensagem que eu te mando o link da minha mentoria. Mas pensa comigo. Vamos pegar aqui o caso de guarda de menor. Você é um advogado de família e você oferece, né, serviço de guarda, né? Defender as pessoas na disputa de guarda de menores. O que a pessoa tem ali como dor? Geralmente é o quê? Eu quero ficar com meu filho. Eu quero ver meu filho. Eu quero que as minhas visitas sejam respeitadas. Geralmente também tem aquela ideia que a pensão seja paga adequadamente. Quais são os desejos? Eu quero paz. Eu quero seguir minha vida. Mas eu não quero perder os laços com meus filhos. Tá vendo? Dores e desejos. Por que isso é importante? Porque na hora de você se comunicar com esse público, você vai conversar sobre as dores e desejos que eles possuem. Então, vamos lá. Tem gente que tem bloqueio mental, né? Nem sou advogado de direito de família, mas pega comigo. Não tem essa coisa de bloqueio mental. Você chega e fala assim: se você está enfrentando uma tensão em relação à guarda do seu filho, e isso está te gerando desgaste, e você está até com receio de que isso possa prejudicar a convivência com o seu filho ao longo dos anos, deixa eu te falar uma coisa. Aí você fala o que você tem para falar e depois convida para agendar uma reunião, conhecer mais do escritório, baixar um e-book, seja lá o que for. Gente, boa parte da minha demanda na mentoria
eu faço de uma maneira muito simples. Por quê? Porque eu sigo exatamente esses 2 passos que eu falei com vocês aqui. Quem é a pessoa que eu quero servir, quais são as dores e desejos dela. Então você nunca mais vai falar sobre algo que não seja dor ou desejo daquela pessoa. E isso é que muitos de vocês precisam entender, né? Estou ajeitando aqui que o meu pedestal está tudo errado. Muitos de vocês precisam entender. Vocês ficam querendo falar juridiquês, vocês ficam querendo falar de assuntos que não são dores e desejos, vocês ficam querendo ensinar na internet, até porque vocês escutaram uma mentira de que advogado tem que fazer marketing digital. Advogado não faz marketing digital, advogado faz marketing jurídico. Tem regras específicas, jeito de proceder específico, e o marketing digital brasileiro, eu vejo isso, né? Estou nos Estados Unidos há 4 anos. O marketing digital brasileiro é muito focado em venda de infoproduto. Curso, mentoria, material. Porém, o marketing jurídico não é focado em venda de infoproduto, é focado em venda de quê? Serviço. Você vende um serviço. By the way, você vende um serviço. Então, muitos de vocês estão usando estratégias erradas de marketing. Por quê? Porque estão aprendendo com mentores que não te ensinam marketing jurídico, te ensinam marketing digital. Que é baseado em atração e venda, atração e venda. Só que no meio do caminho você tem código de ética e você tem toda a lógica, né, de organização de venda de serviço, que é diferente de venda de infoproduto. Por isso que aqui nos Estados Unidos é totalmente diferente. Eu faço consultoria para escritórios americanos e a lógica é a seguinte: ô Felipe, como que eu faço? Olha só a pergunta do advogado americano. Como que eu faço para que o processo decisório de contratação do meu cliente seja mais abreviado? E para isso eu vou trabalhar outras coisas. É publicação de livro, é confiabilidade, é autoridade. Aí enquanto que no Brasil tá assim, dê 3 diquinhas gratuitas. Você acha, honestamente, você acha que um cara vai te pagar um high ticket na advocacia, 100 mil, 200 mil? Tô falando de honorário de sucumbência, não. Tô falando de inicial. Porque você deu 3 diquinhas? Fala sério. Aí o que você começa a atrair? Outros advogados. Você não atrai mais o cliente final. Você atrai outros advogados que vão aprender qual é a tese do momento e vão sim eles captar o teu cliente para a base deles. Então, essas 2 decisões, elas simplesmente não estão presentes em 99% dos advogados no Brasil. E por isso que eles patinam tanto. Por isso que patina tanto. Por isso que o negócio não acontece. Tem a sensação de enxugar gelo, tira fim de semana de mentirinha, tira férias de mentirinha, trabalha no escritório varando madrugada. Por quê? Faltou o básico de decisão de captação de cliente. Só que a boa notícia é que se você fizer isso adequadamente, com inteligência artificial, você sai muito na frente de quem é hiper experiente, hiper conhecido. E eu te digo mais, nunca foi tão fácil que um advogado iniciante, um advogado desconhecido, tivesse protagonismo na advocacia, como este momento agora. Que a inteligência artificial analisa seus concorrentes, a inteligência artificial analisa o comportamento das pessoas, a inteligência artificial vê qual é o seu público ideal, te ajuda a ver quais são as dores e desejos e faz até essa estratégia de captação para você. Se você souber usar da maneira adequada. Aí é que entra outro problema. Tem gente que defende que advogado bom é advogado caro. Tem advogado que fala isso. Mas na hora de investir em si mesmo, que é o conteúdo gratuito da internet, que é o promptzinho, que é o conteúdinho gratuito, não dá. Então, fica com isso em mente. Se você hoje é ruim de captação, tá tudo bem. Você consegue ser bom em pouco tempo. Mas para ser bom, você precisa usar IA. E não é IA do jeito amador como te ensinam no Brasil. Né? Aí, quer ver como é que a galera aprende do jeito amador? Chega e fala assim, não, meu método de uso da IA. Não existe meu método de uso da IA.
Existe um método mais eficiente para cada IA, baseando-se na própria estrutura da IA. Eu crio IA, eu tenho 9 aplicativos de IA. Não é agentezinho de ChatGPT, não. Isso daí qualquer um cria. Eu sou engenheiro de prompt. Eu crio inteligências artificiais. E você chegar e falar, o meu método, não. Você precisa saber qual é o método mais eficiente para extrair o melhor de cada IA. Isso que muita gente não explica. E você fazer isso de uma maneira sistemática, focando num público específico que você quer captar, que você quer atrair, você não tem ideia da quantidade de resultado que você tem, não é daqui a um ano, não. É daqui a alguns meses. Então, você que entendeu que não quer jogar o jogo amador, que hoje infelizmente é propagado no Brasil, e especialmente na internet, manda um direct para mim e entra na minha mentoria premium individual. A minha atuação nos Estados Unidos, né? As minhas consultorias. Mas eu abri algumas vagas para brasileiros. E nessas vagas para brasileiros, obviamente eu criei um pagamento facilitado em real e você vai aprender o que funciona. Marketing jurídico de verdade, pragmático. Aquilo que é realizado nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais concorrido do que o Brasil. Então, manda uma mensagem e eu vou te conduzir nesse processo, para você sair dessa sensação de enxugar gelo. E sabe qual é a nossa meta, a nossa primeira meta da mentoria? Nossa primeira meta é a seguinte: você tem que recuperar o investimento na mentoria o mais rápido possível. Então, manda uma mensagem, vai ser um prazer te ver lá do outro lado, para a gente alavancar sua advocacia de um jeito que funcione. Tchau, tchau.